Bonitos, nessa aula a gente vai começar a falar sobre potências e expoentes. E eu já quero começar, inclusive, a aula falando sobre a diferença entre essas duas palavras, potência e expoente, porque eu vejo muito aluno usando essas palavras de forma errada, e você usar essas palavras de forma certa aumenta drasticamente a probabilidade de você não errar por distração em algumas questões, tá legal? Então vamos começar pelas nomenclaturas. Quando a gente vai falando de potências, vão aparecer dois numerozinhos, um em cima do outro, e isso vai ter um significado. Por exemplo, vai aparecer assim, ó, um 3 com um 2 pequeno aqui em cima. Tá legal? Quando eu escrevo esse 3 com esse 2 pequeno aí em cima, eu tô escrevendo três números. O número 3, o número 2 e o número 9. Porque 3 elevado a 2 resulta em 9. Cada um desses três números que eu falei tem um nome diferente, beleza? Então vamos lá. Qual que é o nome do 3? Ah, Gabs, é 3, verdade. Mas nesse contexto o 3 chama base. Ele é a base desse número que eu não quero dar spoiler ainda. E o 2? O 2 é a potência? Não. O 2 chama expoente. Ai, já sabia. É? Expoente. Então, o que é a potência? A potência é o 9, pessoas. O número como um todo chama potência. O 2 chama expoente, o 3 chama base. E aí, eu posso dizer, então, que o resultado desse número aqui chama potência. Inclusive, tem uma frase que você pode falar que fica mais fácil de você entender o que é isso. O 9 é uma potência de base 3 e expoente 2. Eu vou escrever isso, escreve aí também. 9 é uma potência de base 3 e expoente 2. Beleza? Então a potência é a bagaça toda, o expoente é só o carinha de cima. Deu para entender? Não vai errar na hora de falar? Matemática fica muito mais fácil se você for preciso e organizado, tá legal? Então fale as palavras da maneira mais precisa possível sempre. Dito isso, vamos para os expoentes mais tranquilos, para a gente começar feliz, de bom humor. Primeiro caso mais importante é quando o expoente é zero. Quanto é 3 elevado a zero? Você vai decorar, que é 1. Gabs, por que é 1? Porque eu tô falando que é 1, beleza? Pelo menos por enquanto. 3 elevado a zero é 1, 5 elevado a zero é 1, 7 elevado a zero é 1, menos 5 elevado a zero vai dar 1, raiz quadrada de 3, tudo isso elevado a zero vai dar 1, pi elevado a zero vai dar 1. Gabs, nem sei o que é pi, você nunca falou sobre pi na vida, mas vai dar 1 também. Qualquer coisa elevado a zero vai dar 1, tá bom? Primeira coisa que você precisa saber, então, qualquer coisa elevado a zero vai dar 1. 3 elevado a 1, quanto é que dá? Dá 3. E 5 elevado a 1? Dá 5. E pi elevado a 1? Dá pi. E menos 200 elevado a 1? Dá menos 200. Qualquer coisa elevado a 1 vai dar ela mesma. Beleza? Até aqui tranquilo, né? E 1 elevado a 20? 1 elevado a 20 dá 1 também, gente. Ai, Gabs, tudo dá 1. Não, o anterior deu 3, ó. 1 elevado a 20 dá 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá sempre 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1. Tudo bem? E eu já coloquei aqui, porque eu sei que vai rolar essa dúvida, então já estou tentando me antecipar e já deixei aqui o 0 elevado a zero. Porque eu disse que qualquer coisa elevado a zero dá 1. Só que 0 elevado a qualquer coisa dá 0. Então a gente tem uma dualidade aqui, uma contradição quando a gente fala de 0 elevado a zero. Bom, quanto é que vale 0 elevado a zero? Depende. Depende para quem você pergunta. Se você perguntar para mim, vale 1. 0 elevado a zero vale 1. Se você me perguntar para um outro matemático, pode valer 1 também. Se você perguntar para um outro matemático, pode não valer 1. Pode ser o que eles chamam de indeterminação. E ele tá certo. E eu tô certo. Todos nós estamos certos. Depende do contexto, beleza? O que você, vestibulando, precisa saber sobre o 0 elevado a zero? Que não vai cair no seu vestibular.
Por quê? Porque existe essa contradição, existe essa dualidade entre a interpretação do zero elevado a zero para alguns matemáticos e para outros matemáticos, tá bom? Então, quanto que é zero elevado a zero? Eu vou adotar como 1. Nesse curso eu vou adotar como 1. Eu gostaria que você adotasse como 1, mas eu vou colocar um asterisco aqui. Gabi, se isso é tão controverso, por que que você adota como 1? Porque você adotar zero elevado a zero como 1, por incrível que pareça, vai ser muito útil para eu explicar outras matérias. Teoria dos conjuntos, funções, análise combinatória. Então, para esse curso, eu prefiro colocar zero elevado a zero igual a 1, mas saiba que nunca vão te perguntar quanto é zero elevado a zero. Fica tranquilo. Tudo bem? Passado esse sofrimento, expoentes positivos. Tudo que você precisa saber aqui, são bem tranquilos, é como que eu faço para elevar um número a um expoente positivo inteiro. Por exemplo, elevar ao quadrado, elevar a 10, elevar a 3. Falei sem querer elevar ao quadrado aqui, hein? Quando a gente eleva a 2, um outro nome, uma outra forma de falar isso é elevar ao quadrado. Então, elevar ao expoente 2 é a mesma coisa que elevar ao quadrado. E o motivo disso a gente vai ver lá em geometria plana, quando a gente vai calculando a área de quadrado. Da mesma maneira, elevar ao expoente 3 tem um outro nome, chama elevar ao cubo. E o motivo disso, já adivinhou, a gente vai ver lá em geometria espacial, quando a gente vai falando de cubos. Tá bom? Mas é só um nome. O que significa elevar ao quadrado? Elevar a 2? Significa pegar a base e multiplicar por ela mesma, fazendo com que apareçam 2 fatores nessa multiplicação. Gabi, esquece, falou palavras muito difíceis. Eu sei, vamos lá. Ó, 3 vezes 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então é uma multiplicação envolvendo 2 fatores 3. A palavra fator é cada elemento de uma multiplicação. Então, são 2 fatores 3. E 3 vezes 3 dá 9, né? Nada de especial aqui. Tranquilo. Agora, 2 elevado a 10. Putz, 2 elevado a 10 é muito mais trabalhoso, né? Dá 2 vezes etc. vezes 2. É o 2 multiplicando ele mesmo 10 vezes. Eu tenho de cor. Eu sei que isso dá 1024. Eu vou apagar isso aqui e vou escrever 1024. Por que que eu tenho de cor isso? Não parece uma decoreba meio inútil? Não parece que estou gastando demais o espaço de memória do meu cérebro? Não é, tá? Aparece demais. Na verdade, não só o 2 elevado a 10 aparece demais nos vestibulares. 2 elevado a 9, 2 elevado a 8, 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Todos esses aparecem muito em vestibular. Inclusive, tinha um joguinho no celular que eu jogava há muito tempo atrás, inclusive eu jogo de vez em quando ainda hoje, que chama 2048. 2048, por acaso, é 2 elevado a 11. Só de jogar esse joguinho, eu acabei decorando todas as potências de 2 até 2 elevado a 11, tá? Eu preciso que você decore todas as potências de 2 até 2 elevado a 10, pelo menos, tá? Não é saber calcular, é ter de cor esse número, porque eles aparecem demais no seu vestibular. Inclusive, em física, às vezes ele manda você aproximar o 2 elevado a 10 para 10 ao cubo. O que parece uma baita loucura. Só que 2 elevado a 10 é 1024. E 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então, depende do contexto, você pode aproximar esse número para aquele. Beleza? E aí pode deixar suas contas num exercício de física mais fáceis. Então eu só coloquei isso daqui aqui para alertá-los da necessidade de que vocês decorem 2 elevado a 2, a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, 2 elevado a 9 e 2 elevado a 10. Beleza? Maravilha. Agora, e quando eu tiver um número decimal assim, ó, com vírgula, elevado a um expoente inteiro positivo? É a mesma coisa, tá bom? Sem preconceito. Você vai pegar esse 0,1, vai multiplicar por 0,1, vai multiplicar por 0,1. Então, 0,1 ao cubo, tá? O lance é só que eu tenho que lembrar de multiplicação com vírgula. E no caso específico do 0,1, quando eu multiplico, a vírgula anda uma casa para a esquerda, né? Então, 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. E esse cara, vezes 0,1, dá 0,001. Tá legal? Então a vírgula foi andando uma casa para a esquerda, outra casa para a esquerda. Ou seja, 0,1 elevado ao cubo dá 0,001. Não é que você tem que decorar isso, mas esse daqui você tem que entender o processo. Beleza? Maravilha. Dito isso, vamos para uma parte que costuma confundir o povo. A ideia de bases negativas.
todo número pode ser elevado a todo expoente. A questão é só se a gente vai ter resposta ou não e qual que é a interação entre esses números e expoentes. E pessoas, olha só que legal. Se eu pegar o menos 3 e elevar a 2, o que eu estou fazendo é menos 3 vezes menos 3. Gabs, não pode, verdade? Você lembrou, né? Eu não posso ter duas operações grudadas. O que eu sou obrigado a escrever? Parênteses. Preciso escrever parênteses aqui também? Não preciso. E quando eu não preciso, eu prefiro não pôr. Repara que não é só o 3 que está elevado ao quadrado. O menos também está elevado ao quadrado. O menos também aparece dobrado. E menos com menos dá mais. Então, menos 3 elevado ao quadrado deu positivo. Deu positivo 9. Beleza? E menos 3 ao cubo? Vamos ver. Menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Não pode vezes com menos grudado. Não pode vezes com menos grudado. Então, põe parênteses, põe parênteses. 3 vezes 3 vezes 3 eu decorei, é 27. Tá legal? Então, isso daqui vai dar 27. E o sinal, hein? Gente, nesse caso, ó, menos com menos dá mais. Aí esse mais, com menos, vai dar menos. Então, nesse caso, deu negativo. Na verdade, pessoas, sempre que eu elevar um número negativo a um expoente ímpar, por exemplo, 5, eu vou ter menos com menos que vai dar mais, menos com menos que vai dar mais, e vai sobrar um menos, tá vendo? Então, o resultado vai dar negativo. Por outro lado, sempre que eu levar um número negativo a um expoente par, por exemplo, 4, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais com mais dá mais. Vai dar positivo. Tá bom? Então isso é uma coisa que, se for difícil para você nesse momento, fica tranquilo, vai ser muito tranquilo isso daqui para frente, porque a gente vai usar o tempo todo. Beleza? Então, decore aí. Um número negativo elevado a um ímpar dá negativo. Por outro lado, um número negativo elevado a um expoente par dá positivo. Beleza? Maravilha. Mas e esses casos aqui, ó? Quanto é que é menos 3 elevado a 2? Nesse caso, gente, a resposta é menos 9. Mas, Gab, você acabou de falar que menos 3 elevado a par é positivo. É. Só que não é o menos 3 que está sendo elevado a 2. É só o 3. Ai, mas está coladinho, não importa o quão colado esteja. Para que seja o menos e o 3, tem que ter um parênteses. Como não tem o parênteses aqui, é só o 3 que está elevado a 2. Então tem um sinal de menos e 2 fatores 3. Fica menos 9. Da mesma maneira, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui dá menos 27. Por quê? Ah, é porque é ímpar? Não. O 3 está elevado ao cubo. O menos não. O menos está aparecendo uma vez só. Então esse expoente aqui está afetando apenas a base 3. Esse expoente está afetando a base menos 3. Beleza? Então aqui é menos a potência de base 3 e expoente 3. Aqui é a potência de base menos 3 e expoente 3. Pegou a diferença dessas duas frases? Eu vou falar de novo devagar, tenta ver a diferença. Jogo dos 7 erros da frase. Ó, vamos pegar esses dois aqui. Ó. Nesse caso, eu tenho menos a potência de base 3 e expoente 2. Nesse caso, eu tenho a potência de base menos 3 e expoente 2. Pegou a diferença? Por que um deles fica positivo e o outro fica negativo? Maravilha. Então vamos para próximo tema da aula. Expoentes negativos. Que desgraça é expoente negativo. Aqui costuma sair um pouco da nossa naturalidade, né? Literalmente. Tá? A gente não está mais trabalhando com números naturais. Aqui eu vou precisar entregar para vocês, de brinde, uma interpretação para o expoente negativo, que vai ser o seguinte. Quando eu tiver o expoente negativo, eu vou gastar o menos do expoente para inverter a base. Nossa, Gabs, muitas palavras, muito difícil. Tenta de novo. Quando eu tiver uma potência de expoente negativo, eu vou gastar o sinal de menos do expoente
para inverter a base. Beleza? Olha só. Tá vendo que aqui está 2/5 elevado a menos 1? Então eu vou deixar o parênteses aqui rapidinho. Vou gastar o sinal de menos do expoente. Então era menos 1, vai se tornar 1. Gastei. Com qual intenção? Inverter a base. Então, ao invés de 2/5, fica 5 sobre 2. 5 meios. Pegou? Claro que 5 meios elevado a 1 é a mesma coisa de 5 meios, porque a gente já viu que todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, aqui eu não preciso desse parênteses e desse elevado a 1. Posso apagar. Mas, Gabs, e nesse caso, ó, que não é fração? Tudo é fração. Lembra? Qual que é a base dessa potência? O número 3? Mas eu posso enxergar como o número 3 sobre 1, lembra? Tudo é fração. Então, eu posso gastar o sinal de menos do expoente. Gastei. Ficou positivo. Com a intenção de inverter a base. É 3 sobre 1? Tornar-se-á 1 sobre 3. Beleza? Tá dando para entender? E aqui, ó. Inclusive, deixa eu voltar um pouquinho. Esse 1 aqui é desnecessário, porque qualquer coisa elevado a 1 é ela mesma. Logo, 3 elevado a menos 1 é 1/3 e acabou. E esse caso? Mesma ideia. Vamos lá, com calma. Eu posso gastar o sinal de menos do expoente, então vai virar 2, positivo, com a intenção de inverter a base. E aí vai ficar 5 em cima, 2 embaixo. Tá legal? Por curiosidade, 5 sobre 2 ao quadrado é 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. E a gente já aprendeu a fazer multiplicação de fração. Isso vai dar 25 sobre 4. Tá legal? Eu vou escrever aqui, só pela graça. Então, 2/5 elevado a menos 2 dá 25 sobre 4. Ou 25 quartos. E meio elevado a menos 3. Mesma ideia. Eu vou gastar o sinal de menos. Ao invés de menos 3, vai ficar 3 positivo. E eu vou inverter a base. Era 1 sobre 2, vira 2 sobre 1. Só que eu não preciso escrever 2 sobre 1. Posso escrever 2. Então, 1 sobre 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que dá 8. Belezão? Top, né? Então é para isso que a gente usa o sinal de menos. Nesse momento, antes de passar para a próxima linha, eu preciso entregar uma palavra nova para você. Na verdade, 2 palavras novas para você. As palavras oposto e inverso. Deixa eu escrever isso aqui, ó. Você sabe a diferença entre essas 2 palavras? Eu vou usar elas o tempo todo no curso, tá legal? Oposto. Qual que é? Vamos lá, vamos por exemplos. Qual que é o oposto de 4? E a resposta é menos 4. Qual que é o inverso de 4? E a resposta é 1/4. O oposto é aditivo. O inverso é multiplicativo. Tá legal? Então, por exemplo, o oposto do número 4 é o número menos 4. Porque se eu adicionar, o resultado vai dar 0. Esse 0 é o chamado elemento neutro da adição. Tá legal? Já o inverso do número 4 é o número 1/4. Porque quando eu multiplicá-los, isso vai dar 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação. Só estou falando tudo isso para tentar deixar um pouquinho mais fácil de você memorizar. Mas nesse momento eu não preciso que você entenda perfeitamente isso aqui. Eu só preciso que você decore que oposto é trocar o sinal. Inverso é virar de ponta cabeça. Uma vez que você decorou esses nomes, vem cá, ó. Isso aqui, ó, tem 2 sinais de menos. Só que cada um desses sinais de menos tem um significado diferente. O nome desse sinal de menos da base é oposto.
Então, essa base aqui, ó, é o oposto do 3. O nome do sinal de menos do expoente é inverso. O que está escrito aqui, ó, é o inverso do oposto de 3. Eu não faço jogo de sinais com esse menos e esse. Esse menos com esse menos não dá mais, porque esses dois sinais têm significados diferentes. Eles têm motivos diferentes para existir. Tá legal? Na verdade, eu simplesmente vou usar esse sinal de menos para virar essa base de ponta cabeça. Nada demais, tá legal? E aqui eu vou usar a borracha um pouquinho, porque eu quero criar um pouco de habilidade. Olha só. Virando o menos 3 de ponta cabeça, fica 1 sobre menos 3, né? Então, repara. Eu gastei o sinal de menos. Poderia deixar assim, ó, elevado a 1. Mas não é necessário. Eu gastei esse sinal de menos sem mudar esse. Continua, tá? Com menos ali embaixo. Tudo bem? Esse 1 é inútil. Então, eu posso apagá-lo. E aí, pessoas, lembra que eu falei lá na aula de frações que o sinal só embaixo, ou só em cima, ou na frente da fração dá na mesma? Bom, eu prefiro escrever na frente da fração. Menos 1/3. Tá legal? Esse menos, ó, é esse menos aqui. E o outro menos? Ele foi usado para virar a fração de ponta cabeça. Tá bom? Então, um não anula o outro. Eu queria muito mostrar isso para vocês. Porém, existem casos como esse. Que se eu falar para você que a resposta disso daqui é 1 sobre 9 positivo, você vai ficar maluco. Gabs, por que positivo? Você anulou esse menos com esse? Não. Não anulei. Vamos fazer bem devagar? Olha só. Eu tinha tudo elevado a menos 2. Eu gasto o sinal de menos para virar o menos 3 de ponta cabeça. Então vai ficar 1 sobre menos 3. Agora, repara, esse sinal foi embora e esse continua, beleza? Então, um não anulou o outro. Só que agora eu tenho um número negativo elevado a um expoente par. Ó, número negativo elevado a um expoente par resulta num número positivo. Então, vai ficar positivo não por causa desse menos, por causa do 2. Beleza? E aí eu vou ter 1/9 positivo, tá bom? Não preciso, mas eu vou pôr o sinal de mais aqui, só por motivos didáticos. Beleza? Então vamos ver se eu consigo complicar sua vida um pouquinho. Tô tentando. Tá difícil, mas eu quero tentar. Aqui, ó. E esse cara, hein, pessoas? Vai dar positivo, vai dar negativo, vai dar 1/9. Quanto é que vai dar? Então vamos lá, pessoas. Ó, eu vou dar a resposta para vocês de cara e depois a gente vai discutir, tá legal? A resposta é 1 sobre 9 negativo. Vocês entendem por que aqui dá menos e nos outros não? Ou pelo menos nesse outro não? Ai, Gabs, não entendo mais nada nessa altura do campeonato. Então vamos lá, devagar. Ó, primeiro, esse menos e esse não interagem, certo? Isso você já entendeu. Um deles chama oposto, o outro chama inverso. Então não faz joguinho de sinal aqui com eles. Tá legal. Esse 2 aqui é par. Por que o resultado está ficando negativo, mesmo que o expoente seja par? Porque eu estou nesse caso aqui, ó. Esse expoente par, ele não está elevando o menos 3. A base dessa potência não é menos 3. A base é só o número 3. Esse menos não está sendo afetado por esse expoente. Então ele continua quieto lá, vivinho da Silva. Tá legal? Se eu fosse escrever com mais calma, eu teria uma coisa assim, ó. Vou colocar um parênteses inútil. Quem que é a potência dessa... Ou quem que é a base dessa potência? É o menos 3? Não, é só o 3. Então, 3 elevado a menos 2 e o menos está do lado de fora, beleza? Agora, eu posso gastar esse menos para virar a base de ponta cabeça. Então, eu vou gastar o menos, vai ficar só 2, e aí o 3 torna-se 1/3. E agora eu posso elevar esse 1/3 ao quadrado. Ó, 1/3 vezes 1/3 dá 1 vezes 1 sobre 3 vezes 3, que é 9. Então, isso aqui, ó, sem o menos, vira 1/9. Mas o menos continua lá quieto. Então, isso daqui vai me dar
menos 1 sobre 9. Beleza? Essa linha aqui, ó, a gente está na aula 12. Essa linha aqui da aula 12 é uma linha extremamente importante e eu tenho certeza que eu vou ver alunos errando e esquecendo disso daqui até o final do ano, tá bom? Então já quero deixar isso bem claro para você tentar não cometer esses deslizes. Faça bem devagarzinho. Mas deu para entender? Espero que eu tenha conseguido ser claro nessa explicação. Para finalizar, então, a aula de hoje, eu quero só mostrar um conceito interessante que a galera costuma ter um pouco de receio. Quando eu falo um número elevado ao quadrado, você imagina que esse número cresce, não é? Então, nem sempre isso é verdade. Olha só que legal. Quanto que é 1,2 elevado ao quadrado? 1,2 vezes 1,2, tá bom? Vamos lá no rascunho. 1,2 vezes 1,2, multiplica. 2 vezes 2 deu 4, 2 vezes 1 deu 2, põe um mais. 1 vezes 2 deu 2, 1 vezes 1 deu 1. Somou 4, 4, 1 e a vírgula anda duas casas. Então deu 1,44. Gente, eu saí do 1,2, cheguei no 1,44. O número cresceu, certo? Cresceu aqui, ó. Vou colocar assim. Legal. Então, eu elevei ao quadrado e cresceu. Significa que todo número vai crescer? Não. Olha o próximo. 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3. Tá legal? Vou fazer na Arm Fetui também, ó. 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3 deu 9. 3 vezes 0 deu 0. Põe um mais. 0, 0. Somou. Deu 9, 0, 0. E a vírgula anda duas casas. Então, deu 0,09. Saí do 0,3, elevei ao quadrado e cheguei no 0,09. Gente, 0,09 é menor do que 0,3. 0,3 é tipo 0,30, né? São 30 centavos. 0,09 são 9 centavos. Tudo bem? Então, diminuiu. Então, elevar ao quadrado às vezes aumenta, às vezes diminui? Sim, depende da base. Se a base for maior que 1, aumenta. Se a base for menor que 1, diminui. Beleza? E como é que eu faço quando eu tenho uma dízima periódica elevada ao quadrado? Aí é uma loucura, né? Gente, a gente não trabalha com dízima periódica, beleza? Dízima periódica é um problema pra gente. Então, toda vez que a gente precisar fazer conta usando dízima periódica, a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar da aula de dízimas periódicas e transformar isso daqui em fração. Vai pegar a fração geratriz disso daqui. Tá legal? Essa daqui é uma das que você tem que ter de cor, né? 0,33333, etc. Ó, é 0, e repete. Então tá naquela decoreba. É só pegar o número que repete e colocar sobre 9. Nesse caso, em cima e embaixo são ambos múltiplos de 3. Eu posso simplificar por 3. E ao simplificar por 3 vai dar 1 em cima, 3 embaixo. Então, quando eu vejo ali 0,3333, etc. ao quadrado, isso é o mesmo que falar 1/3 ao quadrado. E eu quero deixar um último conceito aqui que eu acho que alguns de vocês que ignorarem vão errar no futuro. Isso que eu escrevi tá certo? Não tá certo. Do jeito que eu escrevi aqui, ó, não é a fração 1/3 que está elevada ao quadrado. É só o número 1. Se eu quero deixar claro que é a fração 1/3 que está sendo elevada ao quadrado, eu sou obrigado a colocar um parênteses. Beleza? E aí 1/3 ao quadrado dá 1/9. Posso roubar? Se 3 sobre 9 é 0,3333, etc., 1 sobre 9 é 0, 1, 1, 1, etc. Faz sentido? Então, olha que legal. 0,333, etc. ao quadrado dá 0,111, etc. Ou seja, o número encolheu. Por que encolheu? Porque esse número aqui esse número aqui é menor do que 1, tá bom? Então, deixa eu escrever aqui, ó. 0,333, etc. Quando elevado ao quadrado, tornou-se 0,111, etc.
ou seja, o resultado encolheu. Fechou? E acho que tá bom de matéria para a aula de hoje. Vamos repassar rapidinho o que a gente aprendeu hoje. E começamos pelas nomenclaturas. Diferença entre base, expoente e potência, tá bom? Não erre isso. Depois, a gente viu que todo número elevado a 0 dá sempre 1. Todo número elevado a 1 dá sempre ele mesmo. 1 elevado a qualquer coisa dá sempre 1. E 0 elevado a 0 nesse curso, vamos considerar como 1. Vimos que expoentes positivos é simplesmente uma repetição de fatores. Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 2 fatores 3. 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2, etc. Tem que decorar. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, tanana, até 2 elevado a 10. Tem que decorar todas as potências de 2 até 2 elevado a 10. Vimos também que com números quebrados é a mesma coisa. Você vai simplesmente multiplicar, repetindo ele e fazer a conta para chegar no resultado. A gente viu também que bases negativas são delicadas. Bases negativas elevadas a expoente par dão positivo. Bases negativas elevadas a expoente ímpar dão negativo. Por quê? Porque eu consigo agrupar, né? Expoente ímpar, ó, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, sobrou um menos, resultado vai dar negativo. Porém, tem aquele caso perigoso em que o menos está do lado de fora, né? A base, na verdade, é só o 3, o 2 não está interagindo com o menos. Então, ele continua vivão ali. Beleza? Coloca isso daí no coração, muito importante. Depois a gente viu expoentes negativos. Qual que é a função do sinal de menos no expoente? É inverter. Inclusive, o sinal de menos do expoente chama inverso. E o sinal de menos na base chama oposto. Beleza? Então, aqui, o sinal de menos serve para inverter. Eu gasto o sinal de menos com a intenção de inverter a base. Então, aqui, por exemplo, eu tinha menos 2, gastei e ficou só 2, e a base, que era 2/5, tornou-se 5 sobre 2. Beleza? Por fim, existem números que, quando elevados ao quadrado, crescem e números que, quando elevados ao quadrado, encolhem. Depende da base. Se a base for maior que 1, o número cresce. Se a base for menor do que 1, o número encolhe. E no caso de termos uma dízima periódica, para trabalhar, para fazer conta, a gente transforma primeiro em fração. Espero que esse vídeo tenha ficado muito bem claro. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!